Olá, pessoal! Mais um encontro. Hoje já tivemos o primeiro encontro do dia às 10 horas da manhã, onde falamos sobre esporte. Tivemos aqui Jorge Avancini, esse grande profissional do marketing esportivo, estava conosco hoje às, às 10 horas. Agora à tarde vamos falar sobre educação e temos uma convidada extremamente especial. Vamos estar falando sobre Karina Rocha. Ela que é professora, advogada, mestra, e é uma pessoa que vem dando uma grande contribuição e colaboração com a educação em Salvador e, claro, em todo o estado, né? E à noite, como vocês já sabem, nós teremos a live às 21 horas com o tema política, aonde nós vamos falar sobre mentoria política, explicar todos os processos e claro, entender um pouco do que é, da importância da mentoria política, né? E aí a gente vai claramente estar falando sobre esse assunto às 21 horas. E o nosso convidado é o doutor Heraldo Rocha, um homem que tem aí uma bagagem enorme. Aliás, para ser mentor, o primeiro pré-requisito é ter experiência, né? Um homem de 5 mandatos de deputado estadual, como secretário em diversas secretarias estaduais, em diversos órgãos, inclusive federais, ou seja, o homem vai falar literalmente de experiência. Claro, se ele é mentor, ele é um homem que conhece e tem a vivência. Mas agora à tarde, agora às 17 horas, vamos iniciar exatamente agora, vamos falar com Karina Rocha. Karina é uma grande figura da educação, aonde ela, além de ser professora universitária, ela é advogada, mas ela não só usufruiu da experiência e principalmente do exemplo do pai, mas ela também se especializou, ou seja, ela foi além. Ela fez o mestrado dela em políticas sociais e cidadania, né? Então, assim, eu acredito muito do professor que ele pode utilizar as duas visões. A primeira visão, que é a da experiência. A segunda visão, que é a acadêmica. Essa sincronicidade é que vai fazer a pessoa realmente ser um diferencial. E aí vamos estar aqui convidando a professora Karine Rocha para estar batendo esse papo com ela, né? Pessoa hoje que vai colaborar com o nosso tema. Bom, estou aqui aguardando a conexão. Parece que estou tendo uma dificuldadezinha na conexão, mas não tem problema, né? Que as questões vão acontecendo e a gente vai precisando nos adequar aí em diversas situações. Então, hoje vamos iniciar o nosso bate-papo com Karina Rocha, essa queridíssima, essa colega professora. Ela é de uma família que eu tenho um carinho imenso, uma admiração imenso, e com ela não poderia ser diferente, até porque a opção dela de ser professora e de se especializar nessa área me encanta, claramente encanta toda a Bahia, né? Karine, queria lhe agradecer imensamente a sua generosidade de aceitar em bater esse papo comigo. Você que eu tenho um carinho enorme, não só seu, como seu marido Neto, que também é uma grande referência. E a gente vai estar batendo um papo aqui hoje. Eu queria lhe desejar uma excelente tarde e obrigado por estar aqui conosco, Karine. Oi, Átila, eu que agradeço. Está me ouvindo bem? Então, senhor, perfeitamente. Perfeitamente. Boa tarde a todos. E eu que agradeço, Átila, as suas palavras assim carinhosas e muito assim engrandecedoras da educação. Eu queria lhe parabenizar. Eu sei que não é fácil. Esse momento que a gente está passando é um momento delicado. A gente já conversou sobre isso. E essa rodada que você tem feito, essa preocupação com você,
representante do esporte e da educação que andam juntos, né? Não andam separados, andam juntos. Então, é muito importante. Então, seu papel como representante desse segmento e também, hoje que eu lhe desejo sucesso na vida política, representando com certeza a educação. Porque sem educação, a gente sabe que é até claro falar isso, mas não há transformação, né? Então, eu fico feliz, a minha caminhada realmente foi uma caminhada de muito estudo. Eu tenho na minha casa, não um pai político, um pai realmente médico, que sempre estudou muito, né? Então, eu acompanhei Meu pai sempre ensinou que o caminho era do estudo, como minha mãe também. São duas pessoas que vieram de famílias, realmente pessoas que não tinham o nível superior e ensinaram que o estudo é o caminho do crescimento, do sucesso, né? Vou agradecer aí. Tem gente da Suíça aí, viu, Átila? Marcinha, amiga querida. Obrigada. Obrigada pela participação de todos. Mas já aí, né, atravessando as fronteiras. Pronto, pronto. Bom, Karine, claro que como eu sou da educação e tenho uma rede de relacionamento, né, temos uma rede de relacionamento muito próxima, eu conheço muito bem Karine, né? Mas nós temos aqui pessoas, principalmente como é ao vivo e aberto ao público, qualquer pessoa pode ter, talvez alguém não conheça Karine um pouco mais a fundo, né? E acho que nada do que você mesmo poder se apresentar, dizer quem é Karine, para que as pessoas possam entender a importância e o porquê que você está aqui falando sobre educação. Primeiro, doutor Heraldo, muito bom. Infelizmente, tem muito tempo que eu não vejo pessoalmente, mas né, só da varanda. Mas a gente tem se visto muito em lives. Inclusive, ele foi um grande convidado. Imagine, você em plena pandemia. Eu fui falar sobre telemedicina, onde eu ensino, na Unirui. E aí, quem é que era referência, né, para falar sobre esse assunto foi meu pai. E para meus alunos todos, então foi muita honra, foi muita alegria e emoção também. Mas assim, Átila, na verdade, eu tinha um sonho de ser professora. Não sabia ainda, mas isso muito criança, não sabia ainda se eu iria fazer direito, né? Mas eu brincava de ser professora com minhas bonecas e depois tive, assim, minha família do interior, a família de minha mãe do interior, né, de Gandu. Aí, tomara que daqui a pouco estarem aí. Mas eu sempre via essa desigualdade do analfabetismo mesmo. Né? A gente convivia com isso diretamente, porque se hoje é difícil o acesso à educação, imagine naquela época. Né? Eu tenho 43 anos, viu? Eu pareço nova, mas eu já tenho 43 anos, então é uma caminhada muito grande. Me formei com 22 anos, então já é realmente. E aí comecei, como você disse, eu tenho um grande mestre em casa, é verdade. Né? Meu pai, mesmo na medicina, ele já era um grande palestrante, já utilizava os canais de comunicação muito bem, então eu realmente tive uma aprendizagem, né, em casa, ao vivo, mas, independente disso, eu tinha realmente o exercício da docência como sonho. Primeiramente, eu adorava inglês, aí achava que ia ser professora de inglês. Mas acabei fazendo direito. Eu até tinha um sonho de fazer jornalismo, mas jornalismo não tinha aqui na Bahia ainda, só tinha no Rio. E aí acabei fazendo direito, porque eu era admiradora de Josafá Marinho, e Josafá Marinho escrevia na Folha de São Paulo. E aí eu disse, não, eu vou fazer direito, e aí acabo algo que eu adoro, que é escrever, né? E aí acabei fazendo direito. E depois na verdade, na época da universidade, tive a grande alegria, e para mim a transformação, estagiar na Fundação José Silveira. Junto, inclusive, com, na época, meu coordenador, Antônio Brito, né, que hoje é deputado federal, e meu irmão, que é Fábio Rocha, que também é um grande professor. E a gente começou a falar, eu nunca me esqueço, eu fui para um evento social, a gente tinha uma unidade de ação social, e eu fui para um evento, e nesse evento quem falou foi um advogado.
E ele falou para uma população assim, na verdade, ele falou juridiquês. Eu não estou nem aqui colocando o nível intelectual das pessoas, eu nem estou adentrando a isso. Mas ele falou juridiquês. Aí, no final, ele falou, alguém tem alguma dúvida? Aí ninguém levantou. Eu acho estranho, né, Átila? Você que fala aí para tanta gente, você, numa plateia dessa, é algo assim decepcionante. Você perguntava, tem alguma pergunta? Ou todo você esclareceu demais, que isso, né? Ou ninguém prestou atenção. E aí eu disse, não, a partir desse dia, eu falei, não, eu vou ensinar. E aí comecei na instrutoria, que é fazendo eventos, né, em conjunto na época, meu chefe Antônio Brito, com o Fábio, e na área social. E por isso que eu fiz mestrado em Política Social e Cidadania, não foi porque só tinha um mestrado ali para fazer, foi porque foi uma questão minha, que também a minha casa é a área social, né? Meu pai foi superintendente da LBA, depois foi secretário de Ação Social, então eu sempre tive área social e gostava muito, e me apaixonei pelo terceiro setor. E aí comecei a fazer palestras, eventos, já muito cedo, no início ainda da minha carreira como advogada. E aí eu fui crescendo, crescendo, chegou um momento, eu fui delegada de Polícia Civil, imagine. Né? Atuo na área trabalhista, fui delegada de Polícia Civil. Passei no concurso, na época a gente sai da faculdade, isso é comum nos alunos, a gente quer ser servidor público, e aí teve esse concurso de delegado, fiz, porque uma turma toda estudou, e eu sempre, graças a Deus, que pena que minha filha está na aula de inglês, porque eu sou muito estudiosa, adoro estudar, não tenho dificuldade nenhuma, e tenho uma filha de 13 anos que adora estudar. E aí passei no concurso, entrou subjúdice esse concurso, foi um concurso que teve um problema no edital, no sentido de discussão. Depois de 7 anos, fui chamada. Eu disse, olha, eu tenho que ir, eu tenho que exercer, porque senão eu vou me arrepender de não exercer. Fiz a CADEPOL, fiz tudo que, né? Meu sogro, que é coronel, ex-coronel, né? Coronel da reserva, esse não, que não existe. Tem aluna minha aí que você é mestre aí, Eli, e aí eu soube num dia desses. A gente tem muita educação, é assim, tem muita coincidência. E aí fui ser delegada de Polícia Civil. Descobri o que eu não queria na vida, que é a área, né, criminal. Nunca quis, eu disse agora que eu tenho certeza. E aí disse assim, não, eu tenho que, para sobreviver a um monte de coisa, Átila. Quem é delegado, quem é da área policial, não é agora na pandemia, não. São heróis. Se a gente fala de heróis, são heróis. Né? E aí passei por tanta coisa. Era de Bonito, uma cidade a 700, 800 quilômetros daqui. E passei por muitos perrengues mesmo, né? Nunca quis pegar numa arma. Olha, cada loucura, até de homem na delegacia entrar com facão, professor João. E aí foi uma loucura, muita história para contar. Aí nesse dia eu disse assim, olha, antes de morrer eu quero ser professora de graduação. Eu tenho que ser professora de graduação. Até então, sempre ensinei sequencial, cursos sequenciais, né? Ensinei MBA, mas não em graduação. Quando eu fui fazer a seleção da graduação, me perguntaram, você tem mestrado? Meu sonho era fazer mestrado, né? Mas nunca realmente tinha enfrentado essa mudança, não é fácil. Aí eu disse, não, agora eu vou fazer. Aí cheguei um belo dia, meu pai quase morre. Cheguei um belo dia em casa, fiz um ofício e pedi exoneração do cargo de delegado de Polícia Civil. Nem cheguei a completar o estágio probatório, né? Fiquei 1 ano no total. E fiz meu mestrado. E então comecei a ensinar, já tinha ensinado na Unifax, mas não na graduação, no curso de sequencial de gestão social, de responsabilidade social, sempre me envolvi nessa área. E aí comecei a ensinar na Universidade Católica do Salvador, onde até hoje eu sou professora. Tenho muito orgulho disso, é onde fui aluna, né, de direito e muita alegria. E hoje também sou professora da Unirui, né? Fui professora já de 3 instituições ao mesmo tempo, Átila. Imagine. Né? Você sabe o que é isso. Mas quase entrei em colapso. E aí, por mim, eu ficava. Né? Neto falava assim, meu marido, você conhece, falava assim, minha filha não tem aula de domingo, não.
porque eu ensinava de segunda a sábado, de manhã, de noite, e ainda advogo. Mas eu adoro, é um local que realmente me faz, eu sou muito feliz. Tem agora aí um professor, grande professor, não vou dizer, João, que você foi meu aluno, mas foi meu aluno e um grande professor. Obrigada pela presença, uma grande honra aí. Essas presenças tão ilustres. Pronto, então aí feito a apresentação básica, né, assim, resumida aí de tanto tempo, vamos começar agora a falar um pouquinho sobre educação. Em primeiro lugar, não dá para a gente falar sobre educação sem falar sobre política. Embora a gente não vá falar sobre política partidária, mas é necessário o processo, né? Em 88, foi definido na Constituição que o ensino básico seria cuidado pela prefeitura e pelo Estado. Né? E aí, a partir daí, começou a ser feito dessa forma. Mas hoje se fala muito da falta de oportunidade no ensino superior. Né? Porque não tem ensino superior e aí entram diversos questionamentos de cota, enfim, eu não quero entrar nesse meio. Mas assim, o que falta para ter uma sincronicidade entre você estudar através do município, das escolas, depois ir para o estado, depois ir para a faculdade? O que falta para ter uma garantia de uma sincronicidade e aí um retorno, ou seja, na verdade, isso é um contexto, não dá para a gente falar separado, não dá para a gente dizer que fez isso aqui bem, agora isso aqui vai fazer mais. Ou seja, é uma coisa só. Como é que você vê esse momento que a gente vive da educação, que não é de agora, nem responsabilidade desse ou daquele governo, isso já é muito tempo, ou seja, indiscutivelmente, educação não é prioridade. Verdade. Eu já, como eu lhe disse, como você falou aí, né, eu já ensino há muito tempo. E ensino não só na área de direito. Então, eu percebo isso. Né? Eu tive uma grande alegria de participar de um projeto, e aí vou aproveitar essa pergunta sua para falar isso, da importância que tem a educação nessa transformação social e a importância que isso tem. Eu fiz parte de alguns projetos do Parque Social, né? E a gente, assim, no final do curso, é uma grande emoção, realmente, né? Dona Rosário, que aí é a grande gestora lá, mas, assim, é uma grande alegria, porque o que o conhecimento transforma essas pessoas. E não é só no sentido, aqui, falando de forma sistêmica, de forma emocional, não. A qualificação para o exercício da profissão. Né? Não só na questão da mobilização, de como a gente se pronuncia diante das políticas, né? Das políticas em si, políticas públicas, não do partido em si. Então, é muito importante isso. E aí você tocou em algo que eu sempre falo isso. O nosso país, concordo com você, não é questão de um governo. Nosso país, a educação, né, não é vista como qualidade. Ela, desde a Constituição de 88, ela é vista como obrigação de números, e não de qualidade. Né? E isso acaba reverberando na universidade. É lógico, a gente sente isso, né? Porque a gente hoje, na minha época, eu tinha 3 universidades só. Eu tinha a UFBA, a Católica e a UESP. Eu nunca me esqueço, né? Na Bahia a gente só tinha. Hoje não, hoje a gente tem um campo de universidade maior. Mas aí vem a questão que você tocou. Né? E aí? E a qualidade desse ensino? Será que um aluno como a minha filha, de 13 anos, que não é aqui privilegiando, não, é mostrando a realidade mesmo, que a gente tá realçando agora no período da pandemia, será que realmente a gente tem qualidade de ensino? É essa questão que a gente percebe na universidade. Né? E aí a gente percebe que as pessoas provenientes da escola pública, não é que é impossível, não, pelo amor de Deus, mas elas precisam fazer um esforço maior. Elas precisam fazer um esforço maior. Né? E aí o papel do professor, do facilitador,
é assim importantíssima. Porque, Átila, eu vejo a sua caminhada, acompanho já há algum tempo, e algo que não muda no mundo digital, de forma nenhuma, é a humanização. As universidades, né, os programas de inclusão na universidade, os programas de apoio a esses estudantes, né, isso é importantíssimo, porque você cria um patamar de igualdade entre todos os alunos. Né? E aí vem o papel realmente do coordenador da universidade, do professor, nessa humanização do ensino à aprendizagem. Porque não é meramente, ser professor não é meramente você chegar numa aula e dizer assim, eu li 3 autores, 5 autores. Aí, professora, diga aí qual é o autor que você mais gosta e vomitar, desculpe o termo, o conteúdo, né? É você transformar esse saber, aplicar isso na vida prática. Eu, graças a Deus, eu ensino na área de Direito do Trabalho, adoro minha área, e é uma área muito, muito prática. Mas ainda existem pessoas que acreditam que o ensino é meramente conteudista, né? Você chega na sala e não é. Né? Eu tive, graças a Deus, na minha caminhada aí, eu tive agora no mundo virtual, que a gente superou, a gente conseguiu proferir aulas nas 2 universidades que eu ensino, graças a Deus, foi uma superação realmente, assim, né, de um esforço conjunto, mas eu consegui, mesmo na área virtual, a humanização. Quer dizer, o uso da tecnologia não impede a humanização do ensino. E aí a importância do que você falou, né, realmente da prioridade da educação. Eu sou uma pessoa assim que eu fiquei muito triste com esse cenário agora do que aconteceu com os ministros da educação, né? Porque não é que eu acho que qualquer representante do executivo ele tem que ser bem preparado. Mas, poxa, logo o Ministério da Educação ser banalizado dessa forma é de uma tristeza para a gente que tem essa caminhada longa, que sabe que sem educação, eu tenho uma frase de Paulo Freire que eu adoro, eu ia falar no final, mas agora cabe muito isso. Se a educação sozinha não transforma, a sociedade sem ela tampouco, né, a sociedade muda. Então, sem a educação, aí que a gente tem a certeza que a sociedade não muda. Então, não adianta a gente só colocar nas políticas, nós temos um número X de alfabetizados, nós temos um número X de pessoas na universidade, né? Não adianta. É como Marcinha, muito bom, Marcinha. Minha cunhada também é de Barcelona, todo mundo aqui, né, presente. A educação é um investimento. E é um investimento, aí pegando o gancho, econômico. Tem que ter essa visão. Né? Eu peço isso a vocês. Eu sei que você é um representante, vai ser, porque você vai ser vitorioso, com certeza, mas assim, Obrigado. eu espero que, como você falou, tenha esse planejamento, né? Não seria, na verdade, não seria o contrário, pode ser que eu tenha mas assim, na verdade, é um investimento nesse sentido, né? Faz parte do desenvolvimento econômico de um país. Então, a gente precisa de políticas públicas, porque também a gente não vai, você sabe disso, a gente não vai fazer um projeto, quanto tempo você está na área de esporte? Quanto tempo você levou para mudar essa acessibilidade, essa inclusão da área esportiva? Mostrar que, hoje eu vi, né, você estava defendendo aí a votação do projeto de lei, realmente mostrar a importância do esporte nesse caminho da educação. Então, quanto tempo a gente leva para isso? Então, a gente precisa, na verdade, de uma sintonia entre os governos. Isso tem que ser uma política pública, não de um partido, não de um governo, de um mandato só. Isso tem que ser uma política pública de um país, né? Tem pergunta aí. Estamos aqui para dialogar. Pronto. Olha, a participação tem sido ótima e muitas vezes a gente não dá para poder estar respondendo a contento, mas a gente vai aqui aos poucos batendo um papo. Professora, diante da pandemia, que pegou todos de surpresa, e assim, muitos professores não estavam preparados para trabalhar, né, utilizando a metodologia à distância, né?
E eu recebi diversos ligações, mensagens de colegas que sabiam que eu já trabalhava com EAD e conhecia um pouco tanto presencial quanto EAD, e eu conversei com muita gente. E uma coisa ficou claro para mim, eu até brinquei lá na faculdade, olha, nós vamos montar aqui um curso para ensinar os professores a trabalharem com EAD. Né? A gente até brincou e vamos analisar mesmo. Mas, enfim, o que ficou claro é que nós, professores, precisamos nos especializar o tempo inteiro. Nós não podemos parar. E a especialização ela não pode ser só a nível cultural, no aspecto do assunto específico. A gente precisa estar antenado em todo o processo, porque a educação ela vai evoluindo, ou melhor, o ensino da educação ela vai evoluindo de acordo com a evolução dos tempos. Né? Então, assim, claramente eu vejo que os governantes e as instituições, muitas vezes, elas não fazem a parte dela de observar que os professores precisam também de uma qualificação, precisam também ser investidos, ou seja, já ganhamos muito mal, fazemos porque amamos isso, mas assim, é muito difícil. Alguns que vivem exclusivamente do ensino precisam dar aula em 3, 4 escolas, em 4, 5 faculdades, e ainda pedir a Deus que consigam após o final de semana para poder ganhar um pouquinho mais, ou estar numa bancada de monografia. Ou seja, quando é que vão entender, professora, né? E aí você pode falar que você ensina em instituições extremamente de um reconhecimento natural. Quando é que nós vamos ter um tratamento diferenciado na nossa capacitação, no nosso reconhecimento, ou seja, não só financeiro, mas também com relação a ter oportunidades, como, por exemplo, nos oferecerem uma especialização, nos oferecerem um mestrado, ou seja, né? Como é? Isso vai acontecer ou é sonho de professor? Eu digo sempre, Átila, eu aprendi até em casa mesmo, que quando a gente quer, a gente vai lá e faz. Né? Como você agora. Eu tenho certeza que você percebeu isso, né? Você diz assim, olha, eu tenho que realmente fazer acontecer. Então, não adianta a gente só ficar criticando. Eu, graças a Deus, aprendi muito na área social, a exercer a cidadania. Né? A nossa sociedade ainda brasileira, ela é muito ainda incipiente, e aí eu me coloco, viu, gente? Eu não estou criticando aqui, eu estou me colocando, porque a Átila colocou aí a Constituição de 88, nós somos um país ainda muito recente na utilização dos nossos instrumentos democráticos. Né? Você vê aí, a municipalização ainda está acontecendo, você sabe disso. Então, a gente ainda tem instrumentos de acesso que as pessoas mal conhecem. Então, isso é muito importante aqui colocar. Né? Quem é que participa de uma audiência pública, de orçamento público do Estado ou do seu município? Então, são poucas pessoas que ainda participam. Então, o que é que eu fiz na minha vida? Eu tirei minha inércia, né? De dizer assim, não, o sistema está ruim, mas deixa aí como está, a gente vai votando e vai tentando melhorar. Então, eu não fiz isso. Eu participo de uma comissão, que é a Comissão de Apoio aos Professores, foi criada recentemente, né, no exercício agora de Dr. Fabrício, que é o presidente da OAB, porque já existia a Comissão de Educação, mas a gente pensou em ser importante, e aí eu já participava da OAB indiretamente, porque eu sou advogado, mas a gente pensou importante esse papel de valorização do professor. Porque nós estamos tendo, eu estou escrevendo até sobre isso, vou lhe trazer números, mas eu estou pesquisando sobre isso para a gente não falar de números sem base científica, né? Fazer o erro que está acontecendo aí. Mas eu tenho ficado estupefata como tem acontecido o adoecimento dos professores. E aí eu digo a você, não só dos universitários, como, né, da educação. Só que dos universitários é pior ainda, porque não há o devido respeito
da docência universitária como profissão. Na área de direito é assim, meus alunos que estão aí podem, você diz assim, você é o quê, professora? Eu digo, sou professora. Não, você é o quê na área de direito? Você é juíza, promotora? É assim, né? Se você diz assim, eu sou pesquisadora, o que pesquisadora? Você faz o quê? Né? Então, eu vou realçar isso aí para você, porque a gente está vivendo um momento muito difícil. Ninguém queria que esse momento acontecesse. Mas eu vou realçar aí para você, e sei que você está percebendo isso, todos que estão assistindo aqui com a gente, eu tenho conversado muito com minha filha sobre isso, com todos os amigos dela, que a educação, ela vem com muito esforço, com muita ciência, nada se conquista sem a ciência, sem a pesquisa. Não é a pandemia agora, não. Pelo amor de Deus, as próprias tecnologias, né, que a gente tem, elas foram conquistadas, a Revolução 4.0, as metodologias ativas, tudo, a gente tem esse avanço da medicina exatamente pela ciência, pela pesquisa, que é outra coisa que a gente fala assim, ensina a aprendizagem, mas esquece a atividade de pesquisa, né? Então, realmente, assim, eu falei muito com minha filha isso ontem. Eu disse a ela, minha filha, a gente só aprende fazendo, escrevendo. Então, nunca faça isso, não entrando na questão partidária aqui, mas é tão absurda que a gente não tem como não comentar. Nunca faça isso que esse suposto nem foi ministro da Educação fez. Porque é algo realmente de você furtar algo de alguém, né? Porque é uma pesquisa de alguém, são palavras de alguém, e além de tudo, você não acrescenta em nada. Então, por exemplo, eu até hoje até me culpo, porque eu não fiz meu doutorado. E hoje ela estava me perguntando, minha mãe, qual é a diferença, né? Do mestrado para o doutorado, e fez tanta pergunta por causa exatamente dessas notícias aí do jornal que a gente conversou. E agora, nesse mundo virtual, está muito fácil, né? Fazer o Ctrl+C, o Ctrl+V, que a gente fala. Então, eu fui conversar com ela. E, nesse sentido, eu fui explicar para ela. Sua mãe é mestre. E ela viu sua publicação, né? E minha mãe, você é mestre? Fiquei hiper feliz. Ela foi lá, botou meu nome, achou meu Google, meu currículo Lattes. E é verdade, viu, Átila? Eu fiz minha dissertação. Minha dissertação foi sobre um tema que até hoje é atual, que é trabalho em condições análogas à de escravo. É o que fala sobre o trabalho escravo atual. E foi, assim, excelente. E pela vida, por ensinar muito, mas isso não é desculpa. Se eu falar para Fábio Rocha aí, que é coach, ele me mata, né? Ele diz que a gente vive inventando desculpas. Mas, realmente, eu fui procrastinando o meu doutorado e não vou mentir. Aqui eu acho que é papo aberto e não vou mentir. Você vai fazer o doutorado por plena satisfação pessoal, porque o nosso país, né, ele está valorizando agora, que mentiu, disse que tinha doutorado, mas você diz que é doutor para uma universidade, ela vai pensar, pô, eu vou ter que lhe pagar um valor hora-aula mínimo. Né? Então, não é fácil, não é fácil você, não é de um dia para o outro. Ela mesmo falou, minha mãe, mestrado, 2 anos, doutorado, Ave Maria, eu vou viver a vida estudando. Eu digo, com fé em Deus, vai viver a vida estudando. Porque é como você falou, eu peguei uma frase que você falou, tudo que eu estou falando aqui é conforme você abordou. Você falou aí, a gente precisa sempre se atualizar. Essa abordagem tradicional que a gente utilizava anteriormente, que eu nunca fiz, na verdade, eu sempre fiz dinâmica. Porque, Átila, só eu estava lembrando hoje, que eu disse assim, com certeza a Átila vai me perguntar a minha caminhada. Eu comecei a dar aula num dia de sexta-feira, de noite, na paralela, onde na minha concorrência ali, tinha um acarajé e um pagode. Aí, era sexta-feira à noite, eu nunca me esqueço, eu ainda, assim, incipiente, né? Mas eu tive uma grande professora também, que é a sócia do meu irmão, que é Maísa Neville, né? Que hoje está até fazendo aí na tarde, não pôde participar, me justificou, mas assim, me ensinou a fazer dinâmicas de grupo. Então, eu sempre fiz isso, sem tecnologia, pegando papel, pegando música, pegando a arte, pegando filme, né? Já utilizando o que a gente tinha de instrumento ali. Por quê? Porque eu tinha alunos cansados que vinham do trabalho, porque era um curso de sequencial, então as pessoas já trabalhavam, e concorria
com acarajé, que é realmente uma concorrência desleal, que eu adoro acarajé. Eu faço de tudo para comer acarajé. Na pandemia aqui, agora, graças a Deus, voltou a acarajé, porque eu amo. Então, e com um pagode dia de sexta-feira à noite. Então, eu dinamizava a turma. Por quê? Porque não adianta você ficar ali na frente, a pessoa depois ganhar o título, né? Ganhar ali o certificado, ter um certificado, e qual a praticidade disso? Então, eu não quero ser lembrada. Lógico que a gente tem a nossa vaidade, né? A gente tem a nossa vaidade. Dizer que a gente não tem é mentira. Mas eu não quero ser lembrada. Eu quero que aquela aula, nem que você não lembre meu nome, porque é verdade seja dita. Às vezes o pessoal diz, pô, tem uma professora que, rapaz, a aula dela era na sexta-feira. Eu tinha uma vontade de comer acarajé, mas eu ficava na aula, porque a aula dela não me deixava descansar. Então, essa aula vai ficar marcada aí de verdade, né? Isso aí eu falo de coração, eu não me envaideço disso. Você ir aquele dia, proferir aquela aula, aquele conteúdo, que em nada você vai mostrar para o aluno que vai mudar a sua vida, não. Você tem que mostrar para o aluno a importância daquilo. Você imagine a nova geração. Eu digo porque eu tenho uma filha, mas tenho alunos muito novos. Você imagine uma geração que pergunta hoje qual é a utilidade dele saber tanta coisa, saber a história antiga. Ele pergunta isso, qual é a utilidade, minha mãe, de eu saber Revolução Industrial? Vamos lá, Maria Eduarda, vou lhe explicar a importância de você entender a Revolução Industrial. Então, o aluno hoje, ele tem tanto acesso ao conhecimento, o Google ali está tão fácil, né? Que os meios realmente de acesso, graças a Deus, eu não sou contrária a isso, mas que ele acha que aquilo ali basta. E algo que eu fiz muito, tem aluno meu de prova aí desse semestre, eu fiz muito nesse semestre, fiz muito mais do que o conteúdo, porque eu dizia assim, o aluno tá cheio de problema, ele quer aqui dialogar, ele quer aqui conversar, né? Então, vamos refletir. Então, o que a gente vai fazer com esse conteúdo é refletir, dialogar, crescer, transformar. O que você tem feito? Eu tenho certeza que você tem aprendido muito nas suas lives. Quando eu ingresso numa sala de aula, eu penso que eu vou ensinar. Né? Lembrando Cora Coralina aí, você deve gostar daquele dizer dele. E feliz de saber o que transfere, mas eu, na verdade, aprendo muito mais. Eu saio de um crescimento. Olha, Tatiana. Tatiana foi minha aluna há tanto tempo. Ô, Tati, que bom lhe ver. Feliz, viu, Átila? Muito feliz com essa... Eu gosto muito do presencial. Eu sou quase, mas não me arrependo. Quase ingressei na política. Fiz comício, fui da Força Jovem, não me arrependo. Foi muita aprendizagem, porque aí que começou realmente meu exercício da cidadania. Fui de comício assim, pergunta depois de falar para não sei quantas pessoas, né? Mas foi maravilhoso. E a política, eu acho que, como você falou, não é a política partidária, a política da transformação, a política do planejamento, né? E aí eu espero muito essa sementinha que a gente está plantando, que você plantou aí na área de esporte, que isso realmente floresça. E floresce, floresce. Você vê uma aluna como Tatiana aí, foi minha aluna há muito tempo, está aí, né, dizendo que está com saudade. Não é só com saudade, porque a gente convive naquele momento ali. Então, é saudade mesmo daquele momento prazeroso da aula. Estudar é bom demais, estudar é maravilhoso, né? Você... Vou tentar de novo, porque... Marcinha, pelo amor de Deus, não. Deixa para a Átila aí, a Átila nos representa. Bom, deixa eu te falar. Estamos em plena pandemia, aonde está sendo sugerido que nós fiquemos em casa. E as aulas, teoricamente, não pararam no fato de não estarmos presencialmente nas escolas, até com uma visão de não ter a perda, né, do ano letivo ou do semestre, não se parou. Mas mesmo aqueles que estudam em faculdades particulares ou escolas particulares, e aí eu vou também aqui, unir todo mundo, né? Aí sim, escolas municipais, escolas estaduais,
não tem muitas vezes uma tecnologia muito boa, ou não tem uma internet que lhe permita utilizar para o âmbito pessoal e também para o âmbito escolar, até porque também muitas vezes é utilizado para o âmbito profissional, porque o cara também trabalha, né? E algumas pessoas é um aparelho por residência. Não é que não tenha telefone, tem, mas aqui ele não tem a tecnologia que possa utilizar isso, né? Hoje, para que você possa baixar o Zoom no seu celular, se ele não tiver uma determinada configuração, você não consegue. A depender da localidade, se você não tem um 5G, já fica mais difícil. Se você não tem, muitas vezes, em casa, ou seja, então, assim, este ano tem sido um ano muito difícil para a educação, né? E aí, eu gostaria que você me corrigisse, se você não concordasse, demorou muito, tanto a prefeitura como o Estado, né, de tomar uma ação veloz, né, com relação a essa atitude. Ou seja, nós estamos aí, muitos alunos já desmotivados, muitos alunos a gente entende que por mais que cumpra a carga horária exigida, mas o aprendizado ele foi realmente perdido, né? Ou seja, é, ainda falta dos governantes uma velocidade maior. Eu não vou entrar aqui em outras questões, mas Sim. faltou velocidade em todas as áreas. Mas vamos, já que a gente está falando de educação, faltou também velocidade da educação para poder proporcionar esse tipo de situação. Ou seja, é, só se está vendo aí as questões eleitoreiras ou questões ou os medos de acontecer uma coisa ou outra, então eu não abro, eu não faço, enfim, mas o aluno é que está sendo prejudicado. E aí a gente, um ano, um ano nesse contexto é muito. E é um ano para a população quase toda, com raríssimas exceções que tem essa condição. Ou seja, na sua concepção, esse ano nós perdemos? Na verdade, a gente teve o realce da desigualdade. A gente teve a visibilidade de algo que você até falou no início aí do bate-papo, que a gente já sabia. A desigualdade é muito grande, nós temos um abismo muito grande, né? Na verdade, se criou, tudo é empreendedorismo e o profissional liberal ele se vira, né? Há uma, entre aspas, uma facilidade de que as pessoas pensam que há acesso a crédito e, na verdade, não existe isso. Não é com a pandemia, não. Eu sei porque eu já tive escritório de advocacia, meu pai ficou hiper triste na época, eu fechei, né? Por causa disso, porque você paga mais tributo do que tudo. E, né, e tem aquela ideologia de que o que custa caro é o empregado, tudo isso. E isso não é diferente na educação. Isso não é diferente na educação. Né? Se você, como você bem falou, se você tem que trabalhar, você tem que ter instrumentos para isso. Então, já começa fazendo aí uma digressão, né, o que você falou, já começa pelo investimento na própria qualificação do docente. Né? Por exemplo, no meu mestrado, eu ri para não chorar. Quando eu tentei minha bolsa, eu não podia a bolsa porque eu era já professora. Só que eu era professora de 2 turmas, eu nem vou dizer aqui o quanto eu ganhava. Então, hoje menos com salário mínimo, na época também. Aí quem tinha carteira assinada não podia ter acesso à bolsa. Então, eu não tive a bolsa. Já alunos, meus colegas, que não tinham carteira assinada, tiveram acesso à bolsa, quer dizer, estudaram. Então, já vem daí, né, a desigualdade dessa demonstração. Mas o que eu estou lhe dizendo é o seguinte, nós não temos um caminho fácil na educação. Então, já vem daí. Né? O acesso, eu estou falando mais da universidade, mas eu tenho certeza que na questão da estrutura da educação não é fácil. Aí, o que aconteceu com a pandemia? Eu vou lhe dizer por experiência própria, porque eu me assustei. Né? Eu me assustei, assim, realmente, com tudo que você está dizendo aí. Primeiro, as minhas próprias dificuldades, mas que não me impediram, né? Não me impediram de acessar. Mas aqui em casa, meu computador hoje quebrou.
Então, meu computador já estava velho, eu tinha que pedir emprestado da minha filha, que graças a Deus eu dei de presente, e é mais novo. Aqui só tinha um fone de ouvido. Aí, né, para fazer live, meu Deus do céu. Aí eu disse assim, meu pai, aí você instala 2, 3 sistemas no seu computador, faz o cruzamento. Fui consultar o técnico de TI, ele disse, doutora, eu só tenho horário daqui a 3 dias. Eu disse, mas 3 dias? Vinícius, eu agradecer até a ele. Vinícius foi, né? Peguei o dele, peguei o de Maria Eduardo, porque o que aconteceu? O meu computador era um pouco mais idoso e não tinha acesso a todos os sistemas. Aí vem uma pessoa, eu estou dizendo isso porque eu sou advogada também, né? Participei de uma sessão, ela diz, mas quem é que não tem celular? Quem é que não tem internet? Qualquer lugar. Mais Átila, eu fiquei com a vontade de falar, só que não me era permitido, porque eu estava ali fazendo a sustentação oral do meu processo. E eu tive experiências assim de alunos que falaram assim, professora, tudo nosso foi virtual. Tudo nosso foi acesso, até a prova foi acesso à internet. Como é que um aluno desse, que não tem internet, que não tem um notebook, e que acordou num dia e disse assim, eu tenho que comprar um notebook, e como é o financeiro? Cadê o financeiro? Né? Quem é que vai me disponibilizar? Aí você fala do aluno, mas pergunte do professor. Se você teve esse instrumento, eu defendi muito assim, a docência, porque você está falando aí da reação demorada. E não foi só escola pública estadual, não. Infelizmente, sem dizer nomes, mas assim, eu falei porque eu falei abertamente, não foi uma coisa da escola de minha filha, não estou aqui, né? A escola elogio demais, mas faltou velocidade. Eu já não sabia o que fazer com Maria Eduarda. Ela tinha um livro aqui de Cidadão de Papel, de Gilberto Menstein, que até faleceu, né? Um grande jornalista que eu tinha utilizado em um curso meu, e ela ia fazer um projeto, né? Lá no colégio dela, eles trabalham com projetos, com temas. Eu fiz, peraí, Duda, eu vou pegar esse livro e a gente vai fazer um projeto. Aí ela, minha mãe, você é professora universitária, não é professora? Eu digo, não, minha filha, porque minha preocupação, imagine, minha filha que tem acesso a esse mundo digital. Minha preocupação é que não é só o ano perdido, não, Átila. Assim, a desmotivação. A desmotivação. Porque se, como a gente disse aqui, abertamente, se nós não temos um incremento, né, um incentivo do processo educacional, poxa, dizer, eu sou espírita, mas quem é que sustenta a gente? É o material. Quem paga minhas contas, quem paga minha luz, quem paga a escola de minha filha, né? Quem paga meu curso de mestrado, quem vai pagar meu doutorado, é o que eu ganho. Então, se não faz muita diferença eu fazer aquela qualificação ou não, para que isso? Né? Então, se os próprios acessos digitais não foram disponibilizados, e a gente tem visto isso muito no jornal, né, de pessoas que dizem, poxa, eu para acessar a internet, eu não tinha como, eu tinha que pagar do meu vizinho. Eu fui professora de um curso agora de MBA, que uma aluna me mandou uma mensagem chorando, uma senhora de idade, mas ela chorando. Mas ela disse o seguinte, doutora, na minha casa mora professora, na minha casa moram 12 pessoas. Eu não tenho como fazer esse trabalho presencial, porque vai ser, né, como a gente usa agora a expressão, uma pandemia. Eu peço à senhora que eu possa ficar com o microfone desligado e a câmera desligada, porque eu não vou participar. Eu disse, oh, que pena, mas realmente, né, infelizmente, então assim, eu tive casos assim muito reais dessa acessibilidade digital. E aí eu falei sobre isso. Nesse artigo que eu estou escrevendo, fé em Deus, passo aí essa semana para publicar. Promessa é dívida, já prometi e não acabo, mas é porque, graças a Deus, ontem encerramos as notas, né, o curso, além de estrutura, com certeza, uma disciplina para o estudo. E ainda tem isso, ele falou aí, com certeza. A própria estrutura do aluno, não só estrutura física, estrutura emocional. Estrutura emocional.
Ontem eu parabenizei uma aluna, porque ela disse assim, ô, Pró, eu não vou fazer essa prova não, deixa para lá. Era uma prova de tipo recuperação, né, que a gente tem na... Eu não vou fazer não, sabe por quê, Pró? Perdi um familiar agora, e tal. E começou, eu falei, não, bora fazer, você vai fazer sim, não vai deixar, gente, vai nadar e morrer na praia. Ela foi uma aluna, tirou notas Claro. excelentes, né? Aí eu falei, não, eu não dou nota de graça, quem é minha aluna aí sabe disso, né? Eu dou por merecimento. Aí eu falei, não, você vai fazer sim. Aí mandei para ela, ela fez, aí eu parabenizei tanto, eu falei, oh, que bom, fico... Porque é um esforço hercúleo, tanto da docência como dos alunos. Então, Uhum. nós, Átila, como você sabe disso, porque você sabe que o esporte, infelizmente, a política, né, de esporte, de inclusão, aos poucos, né, tem sido assim, com muita luta de vocês. Mas a educação é assim, é com muito esforço, é com muito propósito de vida, porque hoje a gente está vivendo esse momento de visibilidade, mas você sabe disso que há muito tempo a educação, as universidades públicas federais, é uma vergonha os cortes orçamentários que têm sido feitos. Aí o governo agora quer exigir das universidades federais que sejam ágeis, céleres na pesquisa, né, na vacina do Covid. Quer dizer, agora É é, é, difícil, é uma, difícil. é um paradoxo, né? É um É paradoxo verdade. isso. É Bom, realmente... Vá. Vixe, temos Maria. 8 minutos, temos 8 minutos, já estamos terminando. Eu queria dizer que falar sobre educação, para mim, é muito importante, porque eu tive a oportunidade de trabalhar com educação no esporte, que o esporte me proporcionou tudo que eu tenho, inclusive até os cursos que eu fiz como atleta, então eu tive diversos benefícios, tanto nas graduações quanto nas especializações. Então, eu sou um beneficiado do esporte nesse aspecto também, e dou aula na faculdade, então isso tudo, esse contexto me faz ser apaixonado pelo ensino, né? E acredito que esta união entre o esporte e a educação, ela é fundamental, principalmente aonde eu gosto de trabalhar, que são nos bairros, né? Que é com a população que é mais carente, porque a população mais com estrutura melhor, elas podem pagar uma boa academia, elas podem pagar uma estrutura, né, diferenciada, mas eu acho que a nossa colaboração precisa ser também no bairro. Seja ele remunerado ou não, seja por um projeto ou até de uma forma mais popular, mas nós precisamos estar no bairro e é o que eu luto. Eu luto por uma escola aberta em tempo integral. Quando eu falo em tempo integral, professora, tem gente que trabalha o dia todo e de noite não tem um lugar para poder estar, porque o bairro é Estudar. perigoso. Se a escola estiver aberta, ela tem como ir ali, ela tem como a escola ser um processo de lazer. Se o jovem que estudou de manhã e que o pai está trabalhando, esse jovem tem que ficar na escola, onde tem um reforço escolar, porque a gente sabe que tem muitos pais que nem podem colaborar com o dever de casa, com a cultura, porque eles também não tiveram uma oportunidade. Então, assim, e a escola está dentro do bairro, ou seja, então essa minha oportunidade que eu tenho hoje, estando político, né, buscando essa oportunidade para as pessoas que entenderem que é interessante ter um profissional de educação física e um professor hoje, né, como representante da Câmara, eu acho que vai ser uma grande oportunidade para mim de poder me doar de uma forma diferente, porque eu acredito que a política pública, a lei, é que vai dar uma longevidade aos processos. Por mais que seja ainda embrionário, a mudança não dá para ser da noite para o dia, mas vai ser fundamental. Então, eu queria lhe agradecer muito por esse bate-papo. Não posso aqui deixar de mandar um abraço para o Peraldo Rocha, para Fábio, para Neto, para Júnior, essa família que eu amo tanto, que eu tenho tanta admiração. Agradecer muito você estar aqui, você compartilhar a sua vida, a sua experiência e dizer
e espero em breve, depois dessa pandemia, te dar um abraço, te dar um beijo. Né? Nós que somos baianos, comer aquele acarajé que você falou, e quem sabe ouvir um pagode, mas na verdade ouvir qualquer tipo de música com o objetivo de nos confraternizarmos. Né? E aí você tem aí 4 minutinhos para poder se despedir aí desse público que foi muita gente, graças a Deus, aí entrando e saindo, mas teve muita gente aqui conosco. Eu queria agradecer, na verdade, a você. Eu tenho uma verdadeira... nós temos, né, na minha família. Eu tenho, na verdade, na minha casa, que é meu marido, né, Teodomiro Batista Neto. É um grande esportista, sempre acreditou nisso. E a gente sempre falou isso, que a questão do esporte é o caminho da inclusão, é o caminho da educação. Então, essas duas lives que você está fazendo aí, né, educação, esporte, política, realmente caminham harmonizados e não tem como separar. E vou lhe dizer uma coisa, você falou aí da escola como sendo a segunda casa, né, nas suas palavras, de forma diferente. Eu vou lhe dizer, aqui em casa, minha filha, quando nasceu, eu já sabia disso. Quando eu casei, meu marido já sabia disso. A universidade nem digo minha segunda casa, eu acho que está no mesmo patamar. Então, eu acredito muito nesse projeto da Escola Integral. Vou lhe dizer que muitos alunos me falaram, eu vivia na faculdade, porque eu utilizava a biblioteca, utilizava o computador, né, acessava os livros. Então, se isso na universidade é tão essencial, imagine na escola, né, na escola pública, como você falou. Então, realmente, queria mesmo dizer algo a todos. Eu e a Átila foi maravilhoso. Nós temos experiência que a educação realmente transforma. Não é falácia, é resultado, é vivência. Então, vamos juntos. Eu só acredito, Átila, que teve até a Ami Aquários aí, a vice-presidente, a Eldete, né? Graças a Deus, Neto é presidente, mas a gente participa de forma ativa como morador de bairro. Né? Eu acredito muito que a união é a transformação. E não adianta você ficar criticando, não adianta o desespero, não adianta. Vamos fazer a nossa parte. Né? Então, eu não vou entrar mais na política, mas apoio sempre, é o caminho. Nós temos o caminho legislativo, que é tão importante, né, da segurança jurídica. Então, eu acredito demais. Então, eu vou dizer a vocês, nós somos da educação vitoriosos. Nós temos que nos dar parabéns. E vou dar parabéns aqui a todos os alunos, a todos os professores que participaram e a você, porque realmente foi um desafio muito grande. Eu acabei não falando sobre isso, mas realmente foi essencial a superação. Porque se o caminho da educação já era difícil, imagine em períodos tão difíceis. E vamos continuar em períodos difíceis. Só que unidos, né, somos melhores. Juntos somos fortes, unidos somos melhores, com certeza. Obrigada pela participação de todos. E vamos, por fé em Deus, presencialmente, comer essa acarajé. Então, um beijo grande, Karine. Hoje nós falamos com essa grande educadora, essa grande referência da educação na Bahia, aonde o papo hoje aqui foi maravilhoso. Logo mais às 20 horas teremos o eterno deputado, 5 mandatos, deputado estadual, atualmente fazendo mentoria política, doutor Heraldo Rocha, vai estar conosco aqui e você é nosso convidado para poder bater esse papo. Então, daqui a pouquinho, às 21 horas, aqui nesse canal, doutor Heraldo Rocha será nosso entrevistado e nós vamos bater um papo. E eu espero você. Fiquem com Deus, Deus abençoe a todos e até às 21 horas. Um abraço!